olho por olho, dente por dente e um rei por um rei. Essas foram as palavras de Brunilda ao escolher o próximo guerreiro que vai lutar pela humanidade. Como os deuses escolheram Hades, o deus do submundo, a Brunilda escolheu Qin Shi Huang, o homem que unificou toda a China. A história do Qin Shi Huang na vida real, ela é um tanto quanto complicada. Tem ali vários pontos que parecem antiéticos, fazem a gente questionar de qual lado ficar. Mas obviamente no anime eles deram uma romantizada nas coisas. Afinal, é um anime. E a história de Hades, bom, não tem como não conhecer. Ele é o irmão mais velho de Zeus e Poseidon. Também foi devorado pelo pai, o Cronos, e no final foi liberto por Zeus. Na hora de partilharem os reinos, ele acabou ficando com o mundo dos mortos. Algumas pessoas dizem que Zeus trapaceou e deixou o mundo dos mortos pro Hades, enquanto outros dizem que o Hades apenas não se importou e quis ficar. Aí vai da versão que você escolher seguir. Mas independente disso, pelo menos de todas as versões que eu vi, na minha concepção, pelo menos pelas histórias que eu vi, ele é o menos pior. Zeus, ele fez muita merda. E Poseidon não é diferente. Hades tem algumas também, mas em comparação com a dos dois, pra mim, na mitologia grega, ele é o que se sai melhorzinho. No anime também é meio que assim. Eu queria fazer aqui um adendo rapidinho, é que Hades e Poseidon podiam formar uma dupla de K-pop. Os dois se parecem muito com K-pop idols. No anime, Hades, ele é um irmão mais velho muito presente, pelo visto, muito poderoso também. E parece ser um dos deuses mais poderosos, bem entre aspas, ali entre eles. Tanto que eu acho que essa derrota que ele sofreu nesse capítulo, eu não considero tanto assim que Shi seja tão poderoso ao ponto de conseguir ganhar o Hades. É legal que nessa luta tem um pequeno paralelo com o Adão. Enquanto o Adão disse que não precisa de motivo para lutar para proteger os seus filhos, Hades apenas luta também para proteger os seus irmãos. Ele não precisa de motivo para amar eles. Isso é nos dito pelo Adamanto, que tá vivo. O filho da mãe sobreviveu. E para deixar essa afirmação de que o Hades ele não precisa de motivos para proteger os seus irmãos, o Hermes ele fala em um dado momento que quem mandou para pegar o corpo do Adamanto, do Beelzebub, dar um jeito, foi o Hades mesmo. Eu particularmente gostei muito da personalidade que deram pro Hades no anime. No anime não, no mangá. O anime ainda não saiu e nem sei se vai sair, né? Agora, quanto ao Qin Shi Huang, é interessante a gente ver que, obviamente, deram essa bela romantizada na história dele no anime e, na minha opinião, puxam bastante o saco ali do imperador da China. Mas talvez seja só impressão minha. Mas aí, a luta dos dois, ela é bastante interessante por N motivos. Um dos pontos que eu achei legal sobre o Qin Shi Huang é que um dos downgrades que ele sofreu por ter um poder muito overpower, que era os olhos dele que conseguiam ver meio que os pontos fracos das pessoas, no caso os pontos de Ki, era que ele absorvia pra si os sentimentos das pessoas. Quando criança lá no anime, parece que o clã que ele pertencia fez uma merda, o pai dele no caso, o que fez que muitas pessoas odiassem ele já desde criança. Então ele meio que absorvia esse ódio porque ele acabava transformando em dor física. Por isso no anime, um dos motivos pra ele andar vendado era pra ele não enxergar e não transformar toda essa dor que machucava ele. Essa ideia foi dada pela mulher que cuidava dele, que era a Chuyan. Ela perdeu um filho, então ela meio que espelhou no Kim toda a dor que ela sentia com relação a isso. Meio que pra mim esse episódio não tá falando só sobre como deveria ser o governante ideal, porque em vários momentos algumas frases ali são bem interessantes e bem colocadas, como um rei que deve governar pelo seu povo, para o seu povo, tem que entender as suas dores, mas não tratar essas dores assim a ponto de transformar tudo em dor, sabe? Empatia demais às vezes faz muito mal. Mas esse capítulo também tá falando pra mim sobre família. Hades tinha uma promessa com seus irmãos, ele nunca ia perder, tanto que quando ele perde no final, ele pede desculpas. Zeus, ele fica um tanto quanto triste com isso, dá pra perceber. E Qin Shi Huang também reconhece o rei do submundo como um grande amigo. É normal dois reis fazerem amizades. É legal que aparece um pouco sobre o Beelzebub nesse capítulo, né? E o mais interessante de tudo isso é que ele parece meio depressivo, pelo menos pra mim. Parece que ele não tá conseguindo achar alguém que consiga ganhar dele ou matar ele mesmo. Apesar de no final da vida o Qin Shi Huang ter sido odiado por muitos, no final do torneio ele estava sendo aclamado e algumas pessoas estavam até preocupadas com a saúde dele. Enquanto Hades, apesar de ter sido sempre o mais forte, no caso ele sempre era considerado o mais poderoso dentre todos ali os deuses do Ragnarok, ele acabou perdendo no final. No final meio que quem ganhou foi um rei de qualquer forma. No final era mesmo a família que importava para esses dois. Ainda que a família do Hades fosse apenas os deuses e a família do Qin Shi Huang fosse todos que o considerassem um rei, foi interessante ver isso. E temos também no final deste capítulo uma coisa muito legal, muito mesmo, que é a primeira menção ao grande amor da Brunilda, que é o Siegfried. Pelo menos isso é o que consta na mitologia nórdica, mesmo que essa história tenha tido um trágico final. Aí, eu ainda queria falar de mais duas lutas nesse vídeo, só que eu não consegui terminar de ler o coisa a tempo. Eu tô com muita coisa pra fazer, então eu peço desculpas por não ter incluído as outras duas lutas. Eu vou fazer um vídeo pra elas logo mais. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido
assistido até aqui. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.